Fala pessoal que acompanha o blog Larissa Maciel, desde já muitas saudades, e é sobre o possível retorno do nosso futebol que eu venho conversar com vocês aqui hoje, tendo em vista que a Federação Norte-Rio-Grandense publicou nesta última segunda-feira um plano de retorno do nosso futebol norte-rio-grandense, compartilhado com todos os clubes da Série A. Hoje, na terça-feira no caso, já surgiu uma reunião marcada entre os representantes dos clubes, pensando justamente em como pode ser feito esse retorno, claro, também pensando em como podem retornar os treinamentos, pensando em questão de contrato de atletas, evitar aglomerações e toda uma preocupação sanitária que existe neste momento, seguindo as recomendações tanto do Ministério da Saúde, governo do Estado e, claro, no âmbito mundial da Organização Mundial da Saúde. Mas, além de tudo isso, a federação, claro, se adianta tentando resolver a situação do campeonato, mas eu acho de toda forma um pouco precipitado. Eu sei que a Federação Norte-Rio-Grandense vem conversando com a CBF e ela não é a única que está fazendo isso. Tenho plena consciência de que outras federações, como a Carioca, como a Paulista, enfim, também estão conversando para resolver ou solucionar os seus campeonatos estaduais. Inclusive, todos neste momento estão sob avaliação, não somente pelos resultados, mas também se vale a pena dar a continuidade a esses campeonatos estaduais. Mas o que eu penso para cá é um pouco além, tanto pela qualidade técnica do nosso futebol, como também pelas nossas preocupações individuais, levando em consideração, claro, o plano de ação, inclusive de retornar, que a federação apresentou. Primeiro ponto, a federação fala em evitar aglomerações nos vestiários. Para mim, inviável. Vestiário é lugar sagrado de jogador, é onde o técnico conta com toda a sua equipe junta para uma conversa única e coletiva. Ah, mas isso pode ser feito ao ar livre? Eu sei que pode, mas de toda forma você vai ter que reunir todo o elenco, seja em lugar fechado ou lugar aberto, é aglomeração. Treino também é impossível você evitar aquele contato do jogador, ele precisa daquela conversa, daquela comunicação para entender como vai ser a tática do jogo e já pensar, claro, em seu adversário. Claro, a questão de dividir equipamentos, isso pode sim ser higienizado, mas também existe toda uma preocupação com a questão de logística de viagens. A federação pede para limitar o número de pessoas dentro, digamos, de um ônibus, mas isso também é quase que inviável. Toda equipe tem, claro, toda a sua comissão técnica. Você pode tentar reduzir o número de pessoas, mas também você vai precisar pelo menos de 20 pessoas dentro de um ônibus, o que também já se caracteriza uma aglomeração para poder viajar para enfrentar uma outra equipe. Por isso, começo já a ver algumas brechas que, inclusive, infelizmente, batem de frente com as recomendações para a nossa saúde neste momento de pandemia. Uma outra questão que me chamou bastante atenção, e talvez a mais importante, tenha sido os testes rápidos que a federação também pede, e, inclusive, deve ser uma preocupação de todos os clubes neste momento. Se já existe dificuldades de um cidadão comum conseguir fazer um teste rápido para o novo coronavírus, imagine um clube com condições financeiras complicadíssimas ter acesso a testes rápidos com frequência. Será possível? Quem vai arcar com tudo isso? Quem está pensando por trás disso? A gente sabe que o nosso futebol neste momento não é carente apenas de qualidade técnica, não. É também de situação financeira. E outra coisa, pensando em jogos, inicialmente é portões fechados. É óbvio que é portões fechados. Nem devia ter, mas levando em consideração que só um jogador, seja um caso assintomático, ou seja, que não apresente sintomas, ele entra em campo, eliminando gotículas de suor, eliminando gotículas de saliva, ele pode acabar infectando não só a sua equipe, não só a sua comissão técnica, como também a imprensa, como também os dirigentes que ali estão e ainda assim a equipe adversária por completo. Quem vai se responsabilizar caso isso aconteça? Aí vem a questão principal. Por que tanto se preocupar neste momento com o retorno do futebol? Qual é a pressa? Qual é a urgência? Qual é o fator imprescindível para decidir neste momento quem é o campeão? Eu concordo, você concorda que o campeão precisa ser decidido dentro de campo. A bola precisa rolar para sabermos quem é o campeão neste momento do campeonato estadual. Mas é óbvio também que entre salvar vidas e ver futebol, eu acredito que você priorize a salvação de vidas. E neste momento os casos não param de crescer no nosso estado. Sinceramente, vale a pena já se apressar tanto, assim como também se apressaram para começar o campeonato estadual e a gente viu o baixíssimo nível técnico este ano do nosso futebol? Eu deixo esse questionamento para vocês.